Olá, estamos aqui para mais um dia com café com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o que você precisa fazer. E entre tantas coisas que eu e que você precisamos fazer quando estamos em busca de caminhos vitoriosos é orar. Então, hoje o nosso café da manhã vem falar, nos alertar que você precisa orar. No livro de Mateus, no capítulo 6 e o versículo 5, diz assim: E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então, quando o Senhor fala conosco aqui a respeito do posicionamento da oração, alguns especialistas, né? Ou seja, alguns especialmente, os líderes religiosos querem ser vistos como santos e a oração em público é um modo de chegarem e de chamarem a atenção para isso. Então, eles querem ser vistos como santos, como alguém que tem comunhão com Deus, que tem um relacionamento íntimo com Deus, através de orarem em praças públicas e fazerem orações, talvez citando a sua comunhão, a sua santidade, mas não é isso que o Senhor nos ensina acerca da oração. Porque esse tipo de oração são orações de pessoas que querem se promover. Mas a comunhão com Deus nos leva a lugar para oração. Tem lugar em público? Sim, tem. Quando você, por exemplo, está no templo, você vai fazer uma oração, a igreja está cheia, você está fazendo oração em público, né? Mas não é dessa oração que o Senhor está falando conosco. Não são das orações onde você você está participando de um culto, você está participando de uma reunião onde se reúnem pessoas para falarem de Deus, para ouvirem a voz de Deus. E existem as orações que elas são feitas nesses locais. Mas o Senhor está falando daquela oração onde você entra para o seu quarto, onde você tem um cantinho na sua casa e você busca a presença do Senhor, busca colocar a sua vida diante do Senhor, sem público, mas com convicção de que o Senhor está ouvindo as suas orações, onde você tem um lugar reservado para a intimidade com o Senhor. E você precisa buscar ao Senhor dentro dessa intimidade. Não é aquela oração que você fala, ore por mim. Não é aquela oração que você vai dobrar o seu joelho na igreja quando você chega. Não é aquela oração de quando você é convidado a todos orarem junto. Mas ele está falando daquela oração onde você cria um relacionamento com ele. E nós precisamos dessa intimidade, desse relacionamento. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele é regido por duas forças. Uma força natural e uma força espiritual. E
Quando nós não oramos, uma dessas forças acaba atacando a nossa vida. Porque você está desprotegido daquela intimidade com Deus. Você está longe do esconderijo de Deus, da sombra do Onipotente. E uma presa fácil de ser atacada. Você, sem essa comunhão, sem esse relacionamento através da oração, você é vulnerável, você está vulnerável ao ataque espiritual. Então nós precisamos sempre buscar o Senhor e um relacionamento com o Senhor nessas orações. Se não orarmos, a nossa vida é dirigida por uma força que não é a de Deus. E nós sabemos que o mundo jaz do maligno. Nós sabemos que o inimigo ele é sujo. Deus é um Deus educado. Ele só vai entrar na minha e na sua vida quando nós fizermos um convite para ele. Mas o inimigo não. O inimigo, ele encontra uma brechinha e ele entra. E se nós não estivermos em oração, em comunhão, em contato com Deus, a nossa vida corre um grave risco de ser dirigido por uma força que não seja a de Deus. Mas eu te convido, porque a oração, ela é poderosíssima. Use esta arma. Use. Tudo que nós vamos fazer, todo o trabalho, no seu trabalho secular, você tem as ferramentas que você precisa usar para trabalhar. Às vezes você usa um computador, às vezes você usa uma máquina, às vezes você usa as mãos. Enfim. Mas existe uma arma que você precisa usar. E nós estamos em uma guerra no mundo espiritual, onde todos nós somos soldados alistados dentro desta guerra. Mas você precisa usar as suas armas, se você quiser vencer. Se você quiser ter êxito nessa sua caminhada. Se você quiser triunfar sobre tudo e sobre todas as coisas, você precisa usar as armas de um bom soldado. E ela começa na oração, no jejum, na comunhão e no estudo da palavra de Deus. Tenha em sua vida esses ingredientes. Saiba manusear essas armas. Você será vitorioso. A força de Deus operará em sua vida, em nossa vida, com autoridade e poder, para que nenhum mal nos resista. Quando eu e você começarmos a usar essas armas. Que nessa manhã você e eu entendamos que precisamos orar. E vamos orar? Deus Santo e Pai de amor, neste momento o Senhor usa a oração como uma arma contra toda investida de Satanás, contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra os meus filhos, Pai querido, e todo aquele e aquela que nesse momento ora junto comigo, Pai. Que ele possa estar também usando esta ferramenta da oração contra toda investida de Satanás. Seja na saúde, seja, Pai, na família, seja no trabalho, onde quer. Ó Deus, que a vida dessa esteja atingido. Que nesse momento, com o poder das armas da oração, todo mal possa cair por terra, toda obra do inimigo possa ser desfeita, todo o poder das trevas possa ser dissipado neste dia, Pai. Deus Todo-Poderoso, Senhor, glorifico o seu nome e repreendo
em nome de Jesus, toda força maligna. Ajude-nos a vigiar e a orar sem cessar. Sem cessar, que todo o tempo nosso pensamento, a nossa mente esteja elevada ao Senhor, para que possamos estar, Pai, vigilantes e tenhamos discernimento da voz do Teu Espírito Santo. Pai, tudo isso eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abençoe o nosso dia, a nossa vida, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.